Olá, gente, tudo bom? O tema que nós vamos estudar hoje é o tema população, um dos mais relevantes e importantes temas das provas que vocês farão e, sem sombra de dúvidas, um tema prazeroso. Afinal de contas, o estudo da população vai nos permitir o entendimento do funcionamento e da estrutura da sociedade, a partir da análise da população, que funciona assim como um termômetro para a economia. Vamos entender quais são os investimentos prioritários que cada sociedade precisa ter, bem como também vamos, a partir desse estudo, saber diferenciar como a população define as estruturas dos países ricos, dos países pobres e também dos países emergentes, não é verdade? E quando a gente fala em população, uma primeira abordagem que nós vamos estabelecer aqui será sobre o crescimento populacional, ou contingente populacional. E para iniciarmos essa nossa abordagem, é importante que você saiba que hoje a população mundial está entre 7,5 a 8 bilhões de habitantes. Então, agora no ano 2000, a população do mundo está próxima a atingir a cifra de 8 bilhões de pessoas. E quando a gente fala nesse número, nesse contingente, uma pergunta que deve vir logo à sua cabeça de imediato é a seguinte: Fabrício, esse contingente que você está relatando é considerado como um número aceito ou como algo extremo? A resposta é a segunda opção, é algo extremo. Nós não temos um conforto com essa cifra na sociedade contemporânea, mas de jeito maneira. E o problema não é falta de espaço. Nós temos espaço para abrigar os 8 bilhões presumíveis de habitantes do mundo. A questão são os recursos naturais disponíveis a essa sociedade. Afinal de contas, vocês devem se ater à ideia de que uma grande parte desses recursos, aquela quantidade de recursos mais usuais pela sociedade, são de fontes esgotáveis. Vide, por exemplo, a questão de riquezas minerais metálicas e orgânicas, como ferro, petróleo. Enfim, sabemos que esses recursos são de fontes esgotáveis e o contingente populacional, que continua a crescer de forma desordenada, desorganizada, compromete a escassez desses recursos num tempo cada vez mais próximo. Porque significa dizer que se nossa sociedade continuar crescendo da forma que vem se registrando ao longo da evolução no tempo histórico, na era cristã, claro que nós teremos problemas num futuro bem próximo. Não é uma coisa muito longínqua, é uma coisa bem próxima do período em que nós estamos. E assim, quando nós vamos entender esse crescimento do contingente populacional ao longo do tempo histórico, como eu disse a vocês agora, tomando-se como referência o início da era cristã, o ano zero, vamos entender que do ano zero até por volta da virada do século XVIII para o XIX, coloquei aí como ano limite 1850, a população do mundo chegava pela primeira vez à casa de 1 bilhão de habitantes. Primeiro bilhão de habitantes que a sociedade mundial acabou registrando aconteceu na virada do século XVIII para o século XIX. E o que é que a gente precisa entender sobre esse período em que a população chegava pela primeira vez à cifra de 1 bilhão? Temos que entender que foi nesse momento que aconteceu a explosão demográfica, a primeira explosão demográfica do mundo. Na demografia moderna, a gente considera a cifra do bilhão como o número, o dado que é concomitante à explosão demográfica. Claro que nessa evolução de tempo aqui, do ano zero a 1850, existiram períodos em que a população cresceu em demasia. Vide, por exemplo, o século XI. Entre o século XI e o século XIII, a população, estima-se, tenha chegado a 300 milhões de pessoas, que era um número substancial para o período, mas que, para hoje, é a população de um país como os Estados Unidos. Então, entendam que nesse intervalo de tempo, quando eu atinjo 1 bilhão, a primeira explosão demográfica foi alcançada. E o que saber a respeito dessa primeira explosão demográfica? O que é necessário para a gente não perder a questão? Primeiro, lembrar que foi durante a primeira explosão demográfica que surgiu a demografia. A demografia surgiu quando a primeira explosão demográfica acabou sendo produzida. E o que é a demografia? A ciência que estuda a população.
Então a demografia vai surgir nesse período. Foi nesse momento histórico que o senhor Robert Thomas Malthus escreveu o primeiro livro específico sobre o comportamento da população. Daí Malthus, inclusive, ser considerado como o pai da demografia. Iremos estudá-lo mais à frente como o criador da primeira grande teoria populacional, a teoria malthusiana. Também é importante a gente lembrar que o motivo que levou a população do mundo a chegar a 1 bilhão de habitantes foi justamente o fato da tecnologia oriunda da Revolução Industrial ter sido o motivo responsável para que a sociedade passasse a intervir nos óbitos. Ou seja, o motivo foi o desenvolvimento tecnológico que a Revolução Industrial trouxe e que produziu em outras áreas do conhecimento. A medicina evoluiu. O desenvolvimento de medicamentos fez com que, pela primeira vez nesse intervalo de tempo, o homem conseguisse interferir decisivamente na redução dos óbitos. E aí é que está o detalhe, ó. As natalidades continuaram muito altas, enquanto que os óbitos baixaram demais. E aí repare que a gente tem aqui, ó, uma diferença muito grande nesse saldo que se tornou muito positivo. Daí a explosão demográfica ter acontecido. Então o motivo, tecnologia oriunda da Revolução Industrial. E claro, se eu estou falando que foi a tecnologia que produziu esta primeira explosão demográfica, vamos imaginar que ela é uma explosão que surgiu no mundo rico, na Europa Ocidental, sobretudo, que foi o berço do know-how tecnológico desta revolução. E uma pergunta que é muito frequentemente feita a mim: Fabrício, o Brasil participou de alguma forma desta primeira explosão? Mas de jeito nenhum. Absolutamente não. O Brasil não participou. Afinal de contas, o Brasil ainda estava se estruturando como sociedade. A organização ainda era ligada às atividades mais agrícolas. A urbanização do Brasil só vai acontecer no século XX. Então, o Brasil ainda era um país muito agrário. Então, de modo nenhum você vai dizer que o Brasil teve uma participação decisiva nesta explosão demográfica. Perdão. Vamos lá? No intervalo de 1850, o próximo ponto de parada vai ser 2000, ano 2000. Ou seja, repare que a função crescente continua, o que significa dizer que a população vai crescer cada vez mais no espaço de tempo cada vez o quê? Menor. Então a população, ó, cresce de forma cada vez maior no espaço de tempo cada vez o quê? Menor. Então o ritmo do crescimento populacional ocorrerá de uma forma muito grande. E aí, em apenas 150 anos, na virada do século XX para o século XXI, a população vai sair da cifra de 1 bilhão e vai atingir a cifra de 6 bilhões de pessoas. O que significa dizer que em apenas 150 anos nós aumentamos em mais 5 bi o nosso contingente populacional, configurando assim uma explosão demográfica ainda mais severa. E, como eu digo a vocês, o que é que a prova pergunta muito a respeito desta que já é a segunda explosão? O motivo. Dessa feita, o motivo que você vai utilizar para justificar esta explosão é o fato de que os países pobres receberam a transferência do controle da mortalidade dos países ricos, mas mantiveram natalidades elevadíssimas. E aí, eis que as grandes taxas de natalidade do mundo pobre acabaram se tornando o motivo responsável por produzir a segunda explosão demográfica. E é importante se frisar que os países ricos, eles criaram esta explosão aqui, tá certo? Mas eles não participaram dessa aqui. Por quê? Porque eles, primeiramente, interferiram nas mortalidades. E quando eles perceberam que o saldo populacional estava muito alto, o que é que eles fizeram? Natalidades lá em cima, mortalidade cá embaixo. Eles tiveram que descer as natalidades e investiram na medicina de prevenção, desenvolveram métodos contraceptivos, operações como a vasectomia, a ligadura das trompas, enfim, criaram mecanismos, no geral, que permitiram a eles reduzir as suas natalidades.
Já os países pobres, eles não tiveram a mesma possibilidade, porque assim, gente, ó, controlar a mortalidade é muito mais diretamente relacionado a investimentos na área de saúde, né? Investimentos para você evitar mortalidade, por exemplo, pode ser vacinação, remédios, mas controlar a natalidade é algo maior. Por quê? Porque o controle efetivo das taxas de natalidade só vão acontecer. Repare, controlar a mortalidade tem uma facilidade maior. Controlar a natalidade é um problema maior, por quê? Porque você tem que investir na sociedade a partir de dois pressupostos que a gente só identifica nos países ricos. Quais são esses pressupostos? Você tem que ter uma sociedade com um nível intelectual muito alto, para que essa sociedade entenda que controlar a natalidade é uma necessidade para você manter um padrão. Essa sociedade entende que filho não é apenas bibelô, não é apenas prêmio, não é bênção. Filho é investimento e gasto. Então, você tem que ter um nível intelectual muito alto para entender isso. Então, nível intelectual alto é o primeiro pressuposto que você tem que ter para controlar a natalidade de forma efetiva. E qual é o segundo? O segundo é justamente o fato de você ter que ter uma condição econômica muito grande. Você tem que ter efetivamente uma condição econômica salutar que permita a você o quê? Investir pesadamente no controle da natalidade a partir do Estado, que cria a política de planejamento familiar. Gente, nível intelectual alto e capacidade de investimento é algo que você só tem no mundo rico. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui, nesse momento? O controle da mortalidade é algo que acontece no mundo de forma ampla. Claro, não com a mesma veemência. Você não vai comparar o controle da mortalidade do mundo rico, dos Estados Unidos, com o da Somália. Mas acredite, a Somália, com todos os problemas, controla a mortalidade. Mas a natalidade só é controlada de forma efetiva nos países ricos. Nos países pobres se controla a natalidade, mas de forma mínima, não de forma efetiva e plena. Aqui no Brasil, por exemplo, nós controlamos a nossa natalidade de forma mínima, pelas pessoas que têm capacidade financeira e nível intelectual maior. Nós aqui, vocês que estão vendo essa aula agora, eu, temos essa condição, mas a grande majoritária da população brasileira, a grande maioria das pessoas no Brasil não vão ter condição de controlar a natalidade, porque falta essa capacidade tecnológica e o aporte financeiro. Então, o país não tem condição de investir nesse controle. Significa dizer que essa segunda explosão demográfica, o Brasil participou plenamente. Anota aí, a nossa sociedade, participou plenamente dessa segunda explosão demográfica. Estamos no ano de 2020. O que é que nos resta analisar no ano de 2020? Nesse intervalo de tempo, mais um ritmo acelerado. Iremos chegar a 8 bilhões de pessoas no ano corrente, presumíveis. O que significa dizer que em apenas 20 anos vamos aumentar 2 bi. E aí você percebe que o ritmo aumentou ainda mais, porque nós tínhamos um ritmo anterior de 1 bi a cada 30 anos de média, né? E agora a gente tem 1 bi a cada 10 anos, o que significa dizer que uma terceira explosão demográfica está acontecendo no ano corrente. E assim, motivo o mesmo da anterior. Altas taxas de natalidade no mundo pobre, mas vou dar nome aos bois. Coloque aí que os principais responsáveis por essa terceira explosão demográfica são os continentes africano e asiático. Poxa, você sabe que a China e a Índia são dois países que colaboram demais para o contingente populacional do mundo. Esses dois juntos apresentam quase 1/3 da população do mundo. Então a gente sabe que a gente tem crescimentos populacionais muito gigantescos, dantescos na condição da estrutura dos continentes citados, né? A África e a Ásia. Então, essa é a realidade. Então, você percebe que o contingente populacional cresce de uma forma bastante acelerada. E claro que a tendência
segundo a ONU, é que entre 2020 e 2050 esse ritmo comece a declinar. É possível e provável que no intervalo de 2020 a 2050 o mundo estabeleça a ruptura com as explosões demográficas. Tudo por conta da urbanização que irá se concretizar. A grande maioria da população do mundo já é urbana, mas essa taxa de urbanização irá crescer ainda mais e atingirá até 2050 cifras próximas a 90% de habitantes urbanos no mundo. E você vai ver isso comigo quando você estiver vendo a aula sobre urbanização. Então, a realidade da população mundial, do seu crescimento populacional, estabelece essa análise, essa diretriz. Fabrício, e para terminar, a terceira explosão demográfica é uma explosão que o Brasil participa plenamente? Não. Porque o Brasil se tornou um país de transição populacional. Cuidado para você não errar isso. Como o Brasil se tornou um país de transição populacional, os nossos indicadores sociais estão o quê? Diminuindo naquilo que precisa diminuir e aumentando naquilo que precisa o quê? Aumentar. Ou seja, os nossos indicadores sociais, no geral, estão melhorando. Aquilo que precisa subir, está subindo. Aquilo que precisa cair, está caindo. Por exemplo, taxa de mortalidade caindo. Taxa de natalidade caindo, crescimento vegetativo caindo, longevidade, expectativa de vida aumentando, nível de intelectualização da sociedade aumentando, nível tecnológico aumentando. Então, os indicadores do Brasil estão trazendo para a gente o alento de estarmos num processo de transição populacional. Daí o Brasil não ter a ideia de ser inserido nessa terceira explosão demográfica aqui. Ó. Por quê? Porque nós estamos diminuindo os nossos ritmos de crescimento. Então, o Brasil não tem uma relação de explosão demográfica. O Brasil está num processo de contenção. Claro, o número absoluto dos habitantes no Brasil cresce. Hoje o Brasil tem 207, 210 milhões de habitantes. A tendência é que, mesmo caindo o ritmo de procriação, esse número absoluto continue a crescer. Isso é fato, isso é matemática. Bom, uma outra coisa que eu preciso abordar com você aqui é sobre a distribuição populacional, que quando você olha o mapa, você não tem dúvida, ela acontece sempre de forma heterogênea, sempre de forma heterogênea. Então, quando você pensar na distribuição populacional, por favor, entenda que essa distribuição vai acontecer sempre de forma heterogênea e motivada por vários fatores, quer sejam políticos, culturais, religiosos, econômicos, físicos, enfim. Por exemplo, vamos pegar a questão religiosa. Como é que você quer que no espaço geográfico, por exemplo, você distribua de forma igualitária os muçulmanos e os judeus no espaço em comum? Ou mesmo cristãos e muçulmanos? Então você percebe que são muitos os entraves que faz com que essa distribuição ocorra sempre de forma heterogênea. E sempre foi assim na história do mundo. Por exemplo, os povos sempre foram regiões hostis à presença do homem, como os desertos. Repare que no mapa você tem áreas em branco, que significam os grandes vazios populacionais. Então, gente, são vários fatores que acabam definindo uma distribuição heterogênea. Agora, uma coisa importante que a gente precisa frisar é o seguinte: os aspectos físicos, eles vão atuar de maneira a favorecer ou não a ocupação das pessoas no espaço. Tudo bem? Ou seja, existem aspectos naturais que permitem a presença do homem, mas existem outros que dificultam, normal. Acabamos de falar até isso. E quando você analisa os aspectos físicos sendo responsáveis pela distribuição da sociedade no espaço, duas áreas serão criadas, as áreas ecúmenas e as áreas anecúmenas. O que são as áreas ecúmenas? As áreas ecúmenas são aquelas que nós vamos definir como áreas habitáveis e habitadas. O ecúmeno vai ser o habitável e o habitado. O ecúmeno é o habitável, que na biologia significa o quê? Áreas favoráveis à presença. E habitado. O anecúmeno vai ser justamente a ideia do que você vai trazer como sendo uma área não habitável
mais habitada. Fabrício, as duas são habitadas? São. A diferença é que uma é favorável e a outra é hostil. Então, como seria o habitado do ecúmeno? Bom, o habitado do ecúmeno, vamos voltar para o nosso mapinha, são essas áreas que estão com a tonalidade mais escura. Áreas que a natureza permite. Então, ser habitado no ecúmeno é você estar em áreas que são caracterizadas pelos grandes adensamentos populacionais do globo. Mais de 90% da população do mundo ocupa as áreas ecúmenas, que nós chamamos de quê? Formigueiros humanos. Então, o habitado do ecúmeno é você ter grandes adensamentos populacionais, formigueiros humanos. Fabrício, me dê exemplo do que seriam regiões ecúmenas: litorais, vales de rios, áreas de planícies, as áreas que a natureza naturalmente te dão condição. E o anecúmeno, você percebeu, também é uma região habitada, embora ela seja não habitável, ou seja, são as regiões hostis que estão representadas nesse mapa pelos grandes espaços em branco, que nós vamos dizer que são os vazios demográficos, as áreas de focos populacionais. Mas ainda assim, contrariando a hostilidade da natureza, o homem está aqui. Por exemplo, no polo tem um esquimó, nos desertos, vamos pegar o Saara aqui, você tem, por exemplo, a população do deserto Saara, o deserto da Arábia, os beduínos, os árabes do deserto, enfim, as regiões montanhosas, aqui a Amazônia, quer dizer, região de floresta densa, regiões de floresta densa, né? Regiões montanhosas, agora sim, a região do Himalaia. Então entendam que essas regiões são regiões hostis, mas ainda assim o homem se desdobra para ocupar as mesmas. E atenção, o fator responsável por localizar o indivíduo no espaço é também o mais importante para fazer com que esse cara se desloque sobre o espaço. Então, o mesmo fator que permite uma distribuição intensa é o fator que faz com que a movimentação populacional acabe sendo produzida. E quem são esses fatores? Os econômicos. Os fatores responsáveis pela distribuição são os mesmos responsáveis pela movimentação populacional da atualidade. E aí eu coloquei aí no slide, e aí estou me dizendo, quem são esses fatores? Os fatores econômicos. Afinal de contas, as pessoas se desdobram para buscar uma melhor qualidade de vida. E isso se dá através do ganho. Então, quais são os fatores que vão ser responsáveis pela distribuição e, ao mesmo tempo, pela movimentação populacional? Os fatores econômicos. Afinal de contas, no capitalismo, as pessoas migram em busca de melhores qualidades de vida, né? O cara vai em busca do sonho de mudar seu status quo. Tudo bem? Beleza? Então, gente, repare como é importante você guardar essas informações sobre a estrutura do comportamento populacional. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar os dados populacionais. Você vai entender o que é uma população absoluta, você vai entender o que é uma população relativa, o que é um crescimento vegetativo, um crescimento demográfico, e aí nós vamos discorrer sobre essas temáticas que são também muito comuns na prova, tá bom? Um beijo, até a próxima, tá certo? Porque aqui a gente busca sempre o seu conhecimento para que a sua aprovação seja garantida. Tchau, gente. Valeu. Um beijo. Eu vou parar aqui, Marquinhos.